Olá a todos meus amigos, a todos aqueles que me acompanham nas redes sociais também, na minha página de Facebook. Quero falar acerca de um tema que provavelmente será polémico para alguns, mas acima de tudo o meu propósito é ajudar a entender o Evangelho de Jesus Cristo. O tema de hoje é: a Igreja de Cristo deve ser movida pelo Espírito Santo ou pela Palavra de Deus? Muitas vezes ouvimos pessoas, cristãos, a dizerem que sem o Espírito Santo nós não somos nada. É verdade. Outras vezes nós ouvimos também pessoas a dizerem sem a oração a igreja não se move, não avança. Em parte é verdade também. Há também quem fala que o louvor é um poder tremendo e quando nós louvamos a Deus, portas se abrem e vitórias se conquistam. Então a igreja precisa muito de louvar a Deus. E ouvimos estas expressões. E que mais? Há quem acredite muito na força, no poder do jejum, da oração, de campanhas, enfim. Mas eu quero dizer uma coisa, que tudo isso que acabamos de ouvir, sem a força da palavra de Deus, sem o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, nada pode funcionar. A Bíblia é bem clara. Vamos ver pela palavra de Deus, e eu quero-vos mostrar pela Bíblia algo muito importante e que, se nós conseguirmos entender, vamos ter resultados incríveis na nossa vida pessoal, na nossa nação e também nas nossas igrejas. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 1, eu tenho aqui a Bíblia comigo, vou ler a vocês. No versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, os céus e terra foram criados por quem? Por Deus. Agora vamos ver como é que Ele a criou. Diz assim o versículo 2: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, é a mesma coisa, se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava lá, estava presente, ele estava ali a mover-se sobre a face das águas, mas nada de especial aconteceu. Até que, se lermos agora o versículo 3, e disse Deus, isto é, Deus falou, ele disse: haja luz, e houve luz. E se nós continuarmos a ler, vamos verificar que a terra que era sem forma e vazia começou a ter forma e começou a encher-se, fruto da palavra de Deus, daquilo que Deus falou com a sua boca. Então, o Espírito de Deus é importante? É muito importante. Já vamos ver melhor ainda. Mas, mais importante que o Espírito Santo, mais importante que oração, mais importante que louvar a Deus, mais importante que jejuns, é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. É o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, é a passagem da Bíblia que eu mais gosto, adoro, posso dizer mesmo, eu adoro esta passagem, que foi muito feliz, foi uma inspiração de Deus absolutamente fantástica que o Paulo teve. E ele diz aqui assim, no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 15, diz assim: assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Paulo estava pronto para anunciar o Evangelho. A vós que estáis em Roma. Muito bem, e agora veja, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porquê? Pois é o poder de Deus. É o quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Aonde é que está o poder de Deus?
está no Evangelho, está na sua palavra. A Bíblia diz que Deus colocou a palavra dele acima de todo o nome dele. Qualquer nome que a Bíblia atribui a Deus, El Shaddai, Elohim, Jeová, o nome que muitos dos escritores atribuíram a Deus porque retrata algo que tem a ver com o caráter de Deus, mas mesmo assim, a palavra de Deus está acima disso. E a palavra de Deus tem um poder absolutamente tremendo. Tremendo. Se nós formos, por exemplo, a Salmos, no capítulo 119, que é o capítulo mais comprido da Bíblia, Salmos 119, no versículo 105, diz assim a palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não é o Espírito Santo que é a lâmpada para os nossos pés. Não é a oração que é a lâmpada para os nossos pés. Não é o jejum que é a lâmpada para os nossos pés. O que é que a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra. E luz para o meu caminho. Que coisa poderosa! Você já reparou o que é que acabamos de ler? É absolutamente poderoso isto. A palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo, que também é a palavra de Deus, é onde está o poder de Deus para a nossa salvação. A palavra de Deus é a luz para iluminar o caminho pelo qual nós devemos andar. Agora vou-vos ler João capítulo 3. João 3, vamos aqui à Bíblia, e vamos ver mais uma declaração bombástica de Jesus Cristo. João, capítulo 3, e ele fala aqui assim no versículo 20, diz assim: porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Quando nós praticamos a verdade, que é a palavra de Deus, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para nos libertar. É a luz para iluminar o nosso caminho. E aonde há luz, as trevas não estão. Então nós homens, precisamos ser iluminados com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós cremos nesse Evangelho pela fé, a Bíblia diz que nós somos salvos. Temos a vida eterna com Deus, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo vem regenerar-nos, vem viver dentro de nós. E porquê que ele vem? Porque o Evangelho está no nosso coração. Porque o Evangelho está lá. Então eu agora vou dizer uma coisa que pode parecer estranho, mas é que é a verdade. O poder do Espírito Santo está no Evangelho. O Espírito Santo, ele só pode operar segundo o Evangelho. Aonde está o Evangelho e aonde se pratica o Evangelho, o Espírito Santo está lá para se manifestar. Glória a Deus. O próprio Jesus falou em João 15, não é? Se formos agora a João 15, Jesus estava a fazer a promessa do Espírito Santo. Ele estava a dizer aos discípulos que ele ia enviar o Espírito Santo e que ele vinha a viver em nós. Aliás, João 14 diz assim, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade,
que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então ele prometeu que o Espírito Santo viria. Depois, mais à frente, o versículo 26 diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e agora presta atenção, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O que é que ele nos vai fazer lembrar, o Espírito Santo? O Evangelho. A palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele se move nas nossas vidas por causa da palavra, por causa do Evangelho. Então, o que é que a Igreja de Cristo precisa? O que é que a Igreja precisa? Para que Deus vele pela sua palavra para a fazer cumprir sobre as nossas vidas. O que é que a Igreja precisa? O que é que tu, como Igreja, precisa? Precisamos de voltar a ouvir e a praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Porque não vale de nada nós orarmos e jejuarmos se não praticarmos o Evangelho, se não vivermos o Evangelho. O próprio Espírito Santo nada pode fazer se nós não pregarmos o Evangelho e se nós não vivermos o Evangelho. Veja, se lermos o livro de Atos dos Apóstolos, nós verificamos uma coisa interessante. Muita gente gosta de falar sobre o livro de Atos, dizendo: veja que naquele tempo o Espírito Santo se movia e a igreja andava e sinais e maravilhas aconteciam, os doentes eram curados, os demónios eram expulsos, as pessoas eram libertas das suas enfermidades. Uau! Isso é que nós precisamos para os dias de hoje. Bem, é só copiar o que eles faziam. O que é que eles faziam? O que é que eles faziam que levava o Espírito Santo a mover-se com sinais e maravilhas e a confirmar a palavra? Era a pregação do Evangelho. Nós vemos uma igreja forte porque eles pregavam o Evangelho. Eles oravam, os próprios discípulos e os apóstolos diziam: Senhor, dá-nos ousadia para anunciarmos o Evangelho. Porquê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o poder do Espírito Santo só se manifesta no Evangelho, na prática do Evangelho. Se a igreja não praticar o Evangelho, por mais que ore, fica tudo na mesma. Por mais que jejue, fica tudo na mesma, nada acontece. Por mais que as pessoas evoquem o Espírito Santo, porque muitas pessoas dizem assim: a igreja só avança com o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo pode se manifestar se a maior parte da igreja atualmente, aquela que eu tenho ouvido, infelizmente, a maior parte dessa igreja não obedecem a Deus, não obedecem à palavra de Deus, não seguem a Deus. Deus ensina e manda fazer coisas e nós não ligamos nenhuma. O maior mandamento que nós temos é irmos por todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem é que neste momento anda a fazer isso? Muitas pessoas pensam assim: andamos todos. Não andamos nada. A igreja anda entretida com shows, a igreja anda entretida com a música, a igreja anda entretida com as luzes, com as danças, a igreja anda entretida dentro de quatro paredes, e lá fora milhares e milhões de pessoas caminham direitinhas ao inferno, a não ser que alguém lhes vá pregar o Evangelho. A não ser que a gente saia da igreja e vá para a rua pregar o Evangelho. Se nós fizermos isso, então o Espírito Santo se vai mover. E vamos ver coisas maravilhosas a acontecerem. É a promessa. Antigamente, algumas pessoas diziam assim, e hoje dizem assim: antigamente, no meu tempo, há muitos anos atrás, eu lembro-me quando eu me converti, eu fui curado, coisas fantásticas aconteceram na minha vida, mas agora parece que está tudo morto. Sabe porquê é que está tudo morto? Porque nós, igreja, nós os cristãos, a maioria de nós, parámos de evangelizar.
Alguns até vergonha têm. Têm medo de ir para a rua e de falar de Jesus às pessoas. Têm medo de serem rejeitados. Têm medo porquê? Porque vão encontrar pessoas que vão rejeitá-lo. Vão encontrar pessoas que dizem, não quer saber nada disso. Alguns até podem o tratar mal e nós estamos encolhidos. Mas se nós mudarmos o disco e voltarmos a ser aquilo que há muitos anos atrás todos nós fomos, então nós vamos ver novamente o Espírito de Deus a mover-se de tal maneira que volta a alegria aos nossos corações, volta a paz, volta a saúde, volta a prosperidade, volta tudo, porque a palavra de Deus é poder, quando ela é praticada e quando ela é vivida. Agora, se nós não vivermos isso, se as próprias lideranças das igrejas não querem saber do evangelismo para nada, nem sequer saem para a rua para evangelizar, ninguém quer saber de nada, vamos todos ficar na mesma. Não vai funcionar. Bem, você pode orar, fazer campanhas de jejum, rebolar-se todo no chão da igreja, pular, cantar, gritar. Você pode até orar em línguas até a sua língua cair, vai ficar tudo na mesma. Porquê? Porque Deus só confirma a palavra dele com sinais e maravilhas. É a palavra do Senhor que é o carro-chefe, que tem que ir à frente de tudo. E enquanto nós não voltarmos a isso, vai ficar tudo na mesma. Por isso, meus amados, por um lado eu estou triste, por outro lado estou contente. Estou triste porque vejo uma igreja adormecida. Por outro lado estou contente porque eu começo a ver também alguns focos de cristãos que estão-se a levantar sem vergonha, com ousadia, para pregar o Evangelho a toda a criatura, e o Senhor Espírito Santo estará conosco, consigo e comigo, para confirmar a sua palavra com sinais e maravilhas, que é isso tudo que nós desejamos, e é o que vai acontecer pela graça de Deus. Deus te abençoe e até à próxima.